Midas é um personagem da mitologia grega que era o rei da Frígia, uma região localizada na Ásia Menor, onde fica hoje a atual Turquia. Nesse mito, Midas era um sujeito extremamente avarento, que vivia obcecado por dinheiro e riquezas, sem se importar com mais nada. Um dia, como se o destino quisesse dar uma lição nesse homem ganancioso, ele encontrou Sileno, um velho embriagado perdido no jardim do palácio. E o interessante era que Sileno era um amigo pessoal e um dos mais antigos seguidores do deus Baco, também conhecido como Dioniso. Entretanto, algumas variações dessa narrativa apontam Sileno como um sátiro e afirmam que ele teria sido levado a Midas por camponeses, que o encontraram embriagado e perdido nos bosques da Frígia. Outra versão desse mito aponta que Midas, na verdade, capturou Sileno com o objetivo de tomar-lhe o seu conhecimento. Afinal, quando ele estava sob o efeito do álcool, ele adquiria conhecimentos especiais, além do poder da profecia. Mas, de fato, isso não importa. O que importa é que Midas tratou bem seu hóspede, oferecendo abrigo, alimento e outros cuidados, até que ele se recuperasse totalmente dos efeitos da bebida. Então, o rei decidiu levá-lo de volta para Dioniso no 11º dia. Com isso, o deus do vinho ficou profundamente grato pelo gesto de Midas e resolveu recompensá-lo com a realização de um pedido. Em agradecimento pela bondade de Midas, Dionísio ofereceu a ele qualquer desejo que ele quisesse realizar. Desse modo, Midas, sendo obcecado por riqueza, desejou que tudo o que ele tocasse se transformasse em ouro. E mesmo apesar de Dionísio ter advertido Midas sobre as consequências de seu desejo, ele ainda assim persistiu. Afinal, quem não adoraria ter o poder de transformar qualquer objeto em um valioso metal precioso? Porém, vamos ser honestos, essa história tem um toque de ironia digno de uma comédia, pois com o desejo realizado, Midas colocou suas habilidades em teste e se encantou ao descobrir que tudo que ele tocava se transformava em ouro. Mas, como dizem por aí, cuidado com o que você deseja, pois no fim isso pode se tornar uma maldição. E de fato, Midas rapidamente percebeu que seu toque de ouro não era exatamente o que ele esperava, pois imaginem só, toda vez que Midas tentava abraçar alguém que amava, a pessoa se transformava em uma estátua de ouro fria e sem vida. E quando ele tentava comer algo, a comida virava um belo banquete de ouro. Portanto, com toda certeza, não era uma refeição muito nutritiva e saborosa, dando a entender que logo ele morreria de fome. E foi assim que Midas percebeu que o ouro não podia lhe proporcionar a felicidade que ele tanto almejava. E talvez por isso, ele se viu sozinho, cercado por estátuas douradas e objetos valiosos, mas sem a capacidade de desfrutar deles. E de fato, a ironia da situação era tão intrigante que dava até vontade de rir, pois imagine a cena, Midas sentado à mesa, olhando para um delicioso prato de comida que ele não pode tocar. Ele tenta desesperadamente mastigar, mas seus dentes batem em uma crosta de ouro. Ou seja, não importava o quão rico ele fosse, sua riqueza não poderia satisfazer suas necessidades básicas. E para piorar tudo, vendo a angústia do pai, Fibe, a princesa da Frígia e filha de Midas, vendo tudo o que estava acontecendo com seu pai, foi consolá-lo, mas infelizmente tornou-se uma estátua de ouro ao tocar no braço do seu amado pai. Desse modo, perder sua filha, o maior de seus tesouros, mostrou a Midas que sua ambição por ouro não era uma dádiva, mas sim uma maldição, fazendo-o finalmente perceber o quão tolo havia sido ao desejar esse poder. Ou seja, ele estava sozinho em seu palácio, cercado de ouro, mas incapaz de desfrutar de qualquer prazer da vida, uma vez que tudo o que ele tinha se tornou uma prisão dourada. Por isso, desesperado para se livrar dessa maldição, Midas implorou a Dionísio para que o libertasse do toque de ouro, momento em que o deus, com uma risadinha sarcástica e com toda a sua generosidade divina, concedeu o desejo, assim ensinando a ele uma lição valiosa sobre o verdadeiro valor das coisas, e em seguida pedindo a Midas que se banhasse nas águas do rio Pactolo. Bom, e quando Midas mergulhou nas águas, seu toque de ouro foi embora,
momento em que também foi levado consigo toda a sua riqueza material, e talvez por isso o rio Pactolo tornou-se famoso por suas areias de ouro. Ou seja, a história de Midas é um lembrete irônico de que a ganância e a busca desenfreada por riquezas podem nos levar a perder o que realmente importa na vida. Ele aprendeu da maneira mais difícil que o verdadeiro valor está nas relações humanas, na afetividade e na capacidade de desfrutar das coisas simples. Então, sejam cautelosos com o que desejam. E, por favor, não se esqueçam de que o toque de ouro pode parecer tentador, mas um abraço de verdade vale muito mais do que qualquer fortuna reluzente. Enfim, após essa experiência, Midas aprendeu uma lição sobre a importância do equilíbrio e da moderação. Ele abandonou sua busca por riqueza material e se concentrou em coisas mais significativas, como sua família e suas responsabilidades de rei. Por isso, a história de Midas é frequentemente contada como um exemplo de que a ganância excessiva e a busca desmedida por riquezas podem levar a consequências indesejáveis. Ela serve como uma advertência sobre a importância de valorizar coisas não materiais. Bom, embora a história mais conhecida de Midas seja sobre sua habilidade de transformar tudo em ouro, existem outras lendas que envolvem o rei, e uma delas é o mito das orelhas de burro de Midas. Que, segundo essa história, Midas foi o juiz em uma disputa musical entre os deuses Apolo e Pan, momento em que ele decidiu que Pan era o vencedor mesmo sem ter o mérito para tal, o que deixou Apolo furioso. E como punição, Apolo deu a Midas orelhas de burro, que de agora em diante precisaria esconder sob um chapéu. Enfim, depois que seu cabeleireiro descobre sobre esse fato curioso e espalha sobre a condição dele, Midas acaba o matando e em seguida retirando a sua própria vida. Desse modo, a história de Midas e seu toque de ouro foi transmitida através das gerações como um conto moral, alertando sobre as consequências negativas da busca desenfreada pela riqueza material. A mitologia de Midas também foi retratada em várias obras de arte, literatura e música ao longo dos séculos, perpetuando sua história como uma lição atemporal. O caso de Midas nos revela um símbolo muito importante frente aos nossos desejos, uma vez que as coisas que desejamos podem acabar nos dominando. A ganância sem fim do rei o levou a uma condição que o fez perder os prazeres da vida, o de alimentar-se, e principalmente a relação com os seus entes queridos. Ou seja, de maneira didática, é isso que uma forte ambição faz conosco. Nos isola do mundo, pois faz com que toda a nossa energia e tempo sejam dedicados a buscar mais posses. Desse modo, talvez não tenhamos um final tão dramático quanto o do rei Midas, e certamente não transformaremos pessoas em estátuas de ouro ao nosso toque. Porém, quantas vezes prejudicamos nossas relações por não nos dedicarmos a elas? Quantas vezes deixamos de conversar com um amigo, com nosso companheiro ou companheira, por estarmos trabalhando até mais tarde? E quantas vezes, por circunstâncias da vida, precisamos sacrificar nosso tempo e o convívio com nossos familiares por questões de sobrevivência? Afinal, vivemos em um mundo em que o dinheiro é o nosso meio de sobreviver. Contudo, o problema é quando a necessidade de posses passa da sobrevivência e do conforto para o luxo desmedido. Nesse momento estaremos, assim como Midas, sendo guiados apenas pela necessidade de obter e acumular recursos. E nesse instante, a nossa habilidade em ganhar dinheiro passa a ser uma maldição, passa a controlar nossas ações e ser o motor psicológico da nossa vida. Parece clichê, mas o principal de nossas existências não está no dinheiro e no que ele pode comprar. Certamente necessitamos nos alimentar, precisamos de uma casa e de uma condição financeira confortável. Entretanto, no fim, o que carregamos por toda a vida são os sorrisos sinceros e a gentileza que fizemos para com os outros. Portanto, não deixemos que nossas ambições nos roubem os momentos de prazer e felicidade e que não seja preciso transformarmos tudo à nossa volta em ouro, para percebermos que, no fim, a verdadeira riqueza está dentro de nós mesmos.